Querido irmão, querida irmã, nessa Semana Santa, na Sexta-feira da Paixão, em muitas localidades existe o tradicional sermão das 7 palavras de Cristo na cruz. E nós queremos, nesse nosso Pão da Palavra, especial de Semana Santa, também partilhar uma pequena reflexão sobre estas 7 palavras de Jesus na cruz. Elas são recolhidas dos 4 evangelhos. A primeira palavra de Jesus está em Lucas capítulo 23, versículo 33 a 34. Quando crucificam Jesus, Jesus reza ao Pai: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então Jesus crucificado, ele reza, pedindo perdão ao Pai por aquilo que lhe estão fazendo. Então, na cruz, Jesus revela a misericórdia de Deus. O grande, teologicamente falando, o grande culpado pela morte de Jesus é o nosso pecado, é a nossa maldade humana, é a nossa recusa em acolher a Deus e viver o seu projeto de amor em nossa vida. Somos nós, através do nosso pecado, que crucificamos a Jesus, rejeitando seu projeto e matando-o na cruz. Mas, mesmo diante de uma postura de não acolhida, mesmo diante de uma postura de rejeição, Deus nos dá o seu perdão mediante seu Filho Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus tem plena consciência que o pecado nos faz ignorantes e cegos, que o pecado faz com que a gente não perceba a realidade e a vida como ela é, sobretudo no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. A segunda palavra de Jesus, continuando no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 39 a 43, se trata de uma palavra de salvação. Quando um dos malfeitores blasfema contra Jesus, o outro defende a Jesus e pede: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ao que Jesus lhe diz: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Veja que maravilha, meu irmão. Jesus na cruz, dizendo àquele rebelde, àquele ladrão, àquele bandido, que hoje mesmo ele experimentaria a salvação da parte de Deus, ele estaria com Jesus na eternidade, no paraíso. Então, a cruz é para nós sinal de salvação, a cruz para nós é o instrumento pelo qual Deus redime a humanidade, reconcilia a humanidade conosco, consigo mesmo e faz com que a gente possa voltar ao paraíso, experimentar a alegria do paraíso que outrora nós perdemos por causa do nosso pecado. O pecado de Adão e Eva, na realidade, é o nosso pecado. Nós perdemos o paraíso toda vez que nós desobedecemos a Deus, toda vez que nós nos propomos em nos colocar no lugar de Deus em nossa vida, deixando Deus de fato ao léu, ao relento, à margem da nossa existência. Pois na cruz, Jesus salva. É uma palavra de salvação. Aquele que está disposto a acolher Jesus em sua vida, vai experimentar, mesmo que seja no fim de sua vida, a palavra de salvação e a comunhão com Deus. A terceira palavra de Jesus nós tiramos lá do Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 26 a 27, quando Jesus, vendo sua mãe, o discípulo amado, diz à sua mãe: mulher, eis aí teu filho, e depois diz ao discípulo: filho, eis aí a tua mãe. Veja só, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus, que foi a vida toda doação e entrega às pessoas que necessitavam, na cruz ainda faltava algo a doar. Era sua mãe.
Portanto, ao se dirigir ao discípulo amado, que simboliza a igreja, Jesus diz: mulher, eis aí teu filho. Maria, naquele momento, assume a postura de ser mãe da comunidade, mãe dos discípulos de Jesus. E dizendo ao filho, dizendo ao discípulo: filho, eis aí tua mãe. É uma palavra de Cristo à sua igreja, nos exortando a assumirmos a maternidade espiritual de Maria. Naquele momento de profunda dor para Nossa Senhora, pois estava perdendo o seu filho, ela tem a capacidade de nos acolher como seus filhos espirituais. Ou seja, no momento de terrível dor e sofrimento, pois o fruto de suas entranhas estava agonizando e morrendo, Maria nos acolhe como seus filhos. Então acolhamos Maria na casa da nossa vida, na casa do nosso coração, pois, segundo o próprio Evangelho de João, ela vai apenas nos exigir uma coisa, se nós quisermos lhe agradar. Façamos tudo o que Jesus nos disser. Depois nós vamos ter lá no Evangelho de Mateus, do capítulo 27, versículo 46, e também nós vamos ter a mesma expressão no Evangelho de Marcos, quando diz que por volta da hora nona, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? No Evangelho de Marcos, Jesus reza em aramaico: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ao passo que aqui no Evangelho de Mateus a expressão está em hebraico, tirada do Salmo 22. Ou seja, humanamente falando, Jesus experimenta o abandono de Deus no momento de sua morte. Provavelmente Jesus esperava que Deus pudesse intervir milagrosamente, fazendo com que o drama do sofrimento e o drama da cruz não passasse pela sua vida. Da mesma forma como que nós, esse grito de Jesus expressa o nosso grito diário, o nosso grito a cada dia, quando nós experimentamos o sofrimento. Nós nos sentimos, parece que, abandonados por Deus, porque muitas vezes nós temos a mania ou o costume de imaginar que Deus está presente em nossa vida somente nos momentos bons e felizes. Ao passo que Deus está presente de uma forma profunda na nossa vida, em todas as circunstâncias da nossa vida, e eu diria mais, sobretudo, nos momentos de dor e de angústia. A impressão que se tem é que Jesus experimenta um radical abandono da parte do Pai, mas depois eu convido você a ler o Salmo 22 por inteiro, que você vai perceber que a partir da metade do Salmo, o salmista ele faz um voto de confiança. Ele admite que Deus haverá de o salvar, apesar daquela dor que ele está sentindo naquele momento, apesar daquele sofrimento que ele está sentindo naquele momento. Toda dor e todo sofrimento é algo passageiro. Não é a palavra definitiva de Deus a respeito da nossa vinda. Depois, Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 22, vai dizer uma outra palavra, sendo que tudo está consumado, percebendo que tudo estava consumado para se cumprir a Escritura, Jesus disse: tenho sede. Ora, a humanidade tem sede de Deus, e essa sede de Deus somente Jesus é capaz de matar. No mesmo Evangelho de João, quando Jesus se encontra com a samaritana, Jesus lhe diz: se você soubesse com quem você está conversando, era você que pediria a ele: dai-me dessa água para que a sua sede pudesse ser matada. Mas agora é Jesus que demonstra esta sede. Deus tem sede. Qual seria essa sede de Deus para conosco? É a sede da nossa adesão
a sede do nosso amor, a sede do nosso compromisso, a sede da nossa disponibilidade para viver o projeto de Deus na nossa vida. Eis a sede que Deus tem de cada um de nós. Ou seja, na realidade não existe uma humanidade, existe cada um de nós. O meu relacionamento com Deus é diferente do relacionamento que você pode estabelecer com Ele. E você, meu irmão, é único. Ninguém é igual a você. Portanto, não imagine que pelo fato de outras pessoas viverem a sua amizade com Deus, que Deus não se porte com você. Então Deus tem sede do seu amor, Deus tem sede do seu compromisso, Deus tem sede de viver com você, de te amar, de experimentar uma vida de amizade e comunhão contigo, meu irmão, minha irmã. Então, eis a sede de Deus para conosco, eis a sede de Deus para com cada um de nós. Será que essa Semana Santa tem nos movido verdadeiramente ao compromisso de viver esse relacionamento com Deus? Depois, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 29 a 30, depois que oferecem vinagre a Jesus, Jesus toma o vinagre e diz: está consumado. Jesus, segundo o Evangelho de João, ele é imaginado como alguém que tem pleno conhecimento de que aquilo que está acontecendo na sua vida é um desígnio do projeto do Pai. Então, o momento da cruz, a hora da cruz, não é a hora da morte, mas é a hora da glorificação. É para isso que Jesus veio, segundo o Evangelho de João, segundo a catequese e a teologia do Evangelho de João. Portanto, no momento no qual Jesus está entregando a sua vida, está prestes a entregar a sua vida, ele diz: agora eu posso ir em paz, pois o projeto do Pai se cumpriu, a salvação aconteceu, tudo está consumado. Quem dera se no fim de nossa vida, após ter vivido a fraternidade, a solidariedade, o nosso compromisso cristão, após termos lutado e colaborado para que o mundo se tornasse mais justo e fraterno, nós também tivéssemos consciência de que a nossa missão está cumprida e pudéssemos escrever nas lápides de nossos túmulos: está consumado, cumpri a minha missão, posso ir em paz. E por fim, no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 46, Jesus, no momento da morte, exclama: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas escreve a morte de Jesus inspirado na morte do justo que sofre. Ou seja, tanto que o centurião vai dizer: esse homem era verdadeiramente justo. Então Jesus é o justo. Jesus, ele sofreu o que sofreu, padeceu o que padeceu por causa da justiça que ele vivia em sua vida. E a mesma Sagrada Escritura, o povo judeu tinha plena consciência disso e desenvolveu a mentalidade de que o justo padece sofrimentos, mas de todos eles o Senhor os liberta. O justo padece sofrimentos, mas de todos eles o Senhor o liberta. Por isso, Jesus, no momento da morte, tem plena confiança. Não é um grito de desespero, não é um grito de abandono, mas é um grito de plena confiança. Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Este também deveria ser o nosso grito ao fim de nossa vida, ao saber que a nossa vida, ao término desta nossa presença na história, nós vamos para os braços do Pai. Nós vamos para a casa do Pai, para viver eternamente com Ele. Que no momento de nossa morte o desespero não seja a palavra final, mas que seja esse sentimento de confiança na certeza de que, num fechar e abrir os olhos, nós estaremos diante do Deus da vida para viver eternamente e plenamente com Ele.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.